particularmente grata, eu e a minha amiga e sócia e coautora da Glicerina, estamos particularmente gratas às senhoras entrevistadas que aceitaram partilhar as suas histórias de vida. Eu acredito que não é como facilmente se expõe um pouco da sua intimidade, porque também aqui está um bocadinho presente, e que aceitaram partilhar um pouco das suas histórias de vida para, no fundo, servir de testemunho para outras gerações. Esse foi o grande objetivo que nós tivemos quando lançámos este livro, era precisamente cristalizar uma série de memórias e de ensinamentos e de experiências de vida num outro contexto em que era muito mais difícil para as mulheres fazerem carreira. Portanto, dedicámos a pessoas que começaram a fazer carreira nos anos 60, 70 e 80 do século passado, numa altura em que a maioria das mulheres estava em casa, ou se não estava em casa, estava a trabalhar, como se costuma dizer, muitas trabalhavam nas empresas, eram secretárias, sem qualquer distribuidor, mas de facto não havia mulheres em posições de destaque. E, portanto, foi muito difícil, tiveram que batalhar e tiveram que provar para conseguirem chegar onde chegaram. Nós queríamos passar precisamente esses ensinamentos e essa experiência para a geração vindoura, porque notamos, da nossa atividade enquanto jornalistas nesta área de negócios, notamos que muitos dos problemas, muitas das dificuldades com que se depararam e que tiveram que enfrentar e que ultrapassar, ainda estão presentes. Ainda há poucas mulheres em cargos de liderança, ainda há poucas mulheres nos conselhos de administração, ainda há profissões que são predominantemente masculinas e, portanto, temos aqui um conjunto de senhoras que foram pioneiras numa época talvez até muito mais difícil e em que podemos tirar ensinamentos para a realidade de hoje em dia. Das conversas que tivemos com estas senhoras, chegamos à conclusão que a educação foi, achamos nós, e elas vão dizer sim ou se não, a educação que tiveram na infância foi determinante para ser, no fundo, a fibra que elas se tornaram, portanto, as mulheres que se tornaram e que lhes permitiu, portanto, liderar da forma como lideraram as empresas em que trabalharam. De que forma é que a educação em casa foi determinante para moldar? No meu caso foi curioso, porque o meu pai, quando casou com a minha mãe, tinha o dobro da idade dela e, portanto, a minha mãe casou com 17 anos, era uma menina, e o meu pai tinha 34 e era um advogado conhecido e, portanto, de alguma forma, aquilo que primeiro eu recebi, que geneticamente eu recebi, foi da minha mãe dizer-me: faz aquilo que eu não pude fazer. E eu levei isso a peito. Portanto, o meu pai já me tinha destinado um marido, eu não estaria hoje na Senhora Viúva Rica, porque era tudo a norte do Tejo e, portanto, não estaria mal, de facto, eu não teria escolhido mal. Eu escolhi menos bem, mas de qualquer das maneiras, o que é certo é que eu disse ao meu pai que continuaria a estudar, independentemente de ele concordar ou não concordar. E a minha mãe apoiou-me e eu estudei com uma bolsa. Entrei na faculdade com 15 anos e aos 20 tinha o meu primeiro emprego oferecido 15 dias depois de ter acabado o meu curso. Se por um lado o meu pai não queria que eu estudasse, porque achava que as senhoras se destinavam ao conluio do lar e a preparar os homens do futuro e as mulheres do futuro, sobretudo calminhas, a minha mãe pensava exatamente o contrário e dizia: faz o que eu não pude fazer. E eu fiz o que ela não pôde fazer e dou diariamente graças por ter conseguido fazer isso. Portanto, presto-lhe essa homenagem porque ela a merece. Em todas as vezes em que eu senti dificuldades, ela disse-me: vai para a frente que eu estou cá. Portanto, a minha, digamos, o meu começo, devo de facto à minha mãe, porque disse: faz o que eu não consegui fazer. No caso da Esmeralda, por exemplo, a grande influência foi o pai, que aliás a pôs à prova várias vezes de formas bastante curiosas, não é? Em relação à história anterior, há aqui uma mudança de paradigma. No meu caso, a figura determinante foi o meu pai, sem dúvida nenhuma. O meu pai era um pequeno empresário,
com um sentido de grande liberdade de atuação e incutiu-me desde muito jovem a vontade de ser autónoma e livre e, de facto, isso acabou por me condicionar todo o meu percurso. Só à laia de brincadeira, para partilhar isto convosco, eu até aos 15 anos achava que o meu futuro era ser pastora. Eu vivia numa zona, embora tenha nascido em Lisboa e vivido em Lisboa até aos 5 anos, depois a época determinante dos 5 aos 15 foi feito numa zona rural. E o contato com a natureza desenvolveu-me esta apetência grande para ser pastora. E fui sempre dizendo, quando me perguntavam o que é que eu queria ser, quando fosse grande, eu dizia pastora. E quando era mais pequenina, toda a gente achava muita piada e riam como os senhores riram todos. Mas o meu pai também ria. Só quando eu cheguei aos 13, 14 e continuei a dizer que queria continuar a ser pastora, ele aí confrontou-me claramente e disse: olha, então é muito simples, se queres continuar a ser pastora, então vamos fazer uma coisa, eu vou investir em rebanhos, em vez de investir em colégios. Isso foi a minha primeira grande decisão. Eu, sem dúvida nenhuma, percebi que estava perante um dilema. Obviamente que adiei essa vocação da pastorícia e resolvi continuar a investir nos estudos. O meu pai deixou-me sempre uma grande liberdade de eu escolher o que queria, embora sempre tentando condicionar. Primeiro achava que eu devia ser cardiologista, porque toda a gente no futuro ia sofrer de coração. Depois passou para a fase de que problemas de dentição iam ser terríveis. E então, ligados a N coisas que eu teorificava. E aí eu devia ir para a medicina alimentária. E finalmente achou que, como eu argumentava sempre, acabou por capitular e disse: não, tu tens que ir para direito, tu tens muito jeito para dar. No fim disto tudo eu escolhi engenharia, que não tinha nada a ver com isto, e ele disse: bem, pronto, tu se queres engenharia, tudo bem, fazes o que quiseres. E mesmo durante o curso de engenharia, em que eu ao terceiro ano vacilei e pensei se realmente não valia a pena mudar de curso, até aí tive o completo apoio dele em relação à minha escolha, absoluta de incentivação, de crescimento e de desenvolvimento pessoal e profissional. Portanto, foi sempre muito determinante esse incentivo, sem dúvida nenhuma. Do pai, tal como também para a Maria Cândida, o pai também sempre foi um grande apoiadamente até na escolha do curso, não é? Foi, sem dúvida, sem dúvida. Curiosamente, ao contrário da Helena, no meu caso, foi efetivamente o meu pai que influenciou. E sendo profundamente conservador, sempre teve uma fixação que as filhas, de facto, estudassem, tivessem uma profissão para nunca ser dependentes de ninguém. De modo que, nesse aspecto, foi sempre extremamente rigoroso e um grande motor no sentido de nos empurrar para fazermos qualquer coisa, um curso, de tal maneira obcecado que eu antes de ir para a faculdade, quando terminei o quinto ano, no antigo quinto ano, ele obrigou-me a fazer um curso médio. Eu tinha muito medo que eu entrasse para a faculdade e que de repente me desse qualquer encantamento, casasse e independesse em fosse quem fosse. Estivessem sempre numa situação não de independência agressiva, de não precisar. E portanto essa era a fixação dele. Portanto, ele teve a grande influência na minha vida e ainda hoje tem, porque a memória é muito forte. A memória é muito forte. Claro que sim, claro que sim. No caso da senhora Teresa, foi também, o pai também foi um grande Sim, o meu pai foi muito importante em várias coisas. Tudo o que o meu pai fazia aos meus irmãos, também fazia a mim. Foi muito rigoroso desde pequena com a educação que nos dava. Ele dava muita importância, por exemplo, às refeições. Ele era muito austero, o pai dele era austríaco e ele tinha muito a influência da educação germânica e portanto nós tínhamos que estar à mesa ao meio-dia e meia em ponto e às 7h30 em ponto. Quem não estivesse não se sentava à mesa porque ia diretamente para a cozinha porque não tinha lugar na mesa. E comíamos a sopa em silêncio, mas a seguir à sopa ele levava o tempo todo a fazer-nos charadas e contas para nós fazermos o cálculo mental e raciocinarmos mentalmente.
Os meus irmãos sempre foram, nas férias, sempre foram para fora, mas sempre com uma utilidade qualquer que tivesse a ver depois com o futuro deles. E eu saí a primeira vez sozinha num comboio para Salamanca, tinha 8 anos, que é realmente uma coisa hoje impossível de se pensar. Os meus irmãos pouco mais tinham à volta dos 10 anos, eles já iam também sozinhos. Tínhamos sempre uma parte das férias que tínhamos que dedicar à empresa, para fazer o que quer que fosse, mas para vivermos o ambiente da empresa. A minha empresa, eu devo dizer que nós somos um ambiente metalomecânico, a maioria são homens, somos fabricantes de contadores de água e contadores elétricos, que hoje são eletrónicos, mecânica de precisão, e portanto é um ambiente muito masculino e muito fabril. Nós produzíamos a totalidade dos nossos produtos. E desenvolvíamos ali cerca de 80 tecnologias diferentes. E é preciso gostar do meio fabril e industrial, porque senão normalmente as senhoras queriam ir para escritórios, para bancos, para companhias de seguros e não queriam ir para o meio industrial. Eu lembro que o primeiro trabalho que o meu pai me deu, e eu teria os meus 7 anos, foi montar peças de latão de sucata. E quando eu um dia volto atrás e verifico que me estavam a pôr o mesmo bidon para eu contar no dia seguinte, eu fui ter com o meu pai e disse: parece impossível, afinal eu estou a fazer um trabalho que não é útil. E aí ele passou-me a dar o trabalho, disse: tens razão, e passou a dar-me o trabalho de numerar os livros. Antes havia muitos livros que tinham que ser numerados. E eu fui-lhe dizer ao pai: o trabalho não tem graça nenhuma. Depois passei a abrir os diários da República, porque ele dizia que o abrir bem e o abrir mal. Se tu abrires mal, isto fica muito mal. E, portanto, tens que ter cuidado quando abres os diários da República para que isto se possa encadernar como deve ser. E depois fui para telefonista, para Cavilha. Depois fui conferir faturas, que estavam todas certas. Também achei aquilo uma monotonia, porque só me davam as minhas faturas, já estavam mais conferidas. Depois fui conferir folhas de caixa e os documentos todos das folhas de caixa, se realmente estavam de acordo. E por aí fora fui fazendo todos os trabalhos, até a contabilidade da própria empresa. Mas é que eu passei dentro do escritório, eu passei por todas as fases do escritório. A parte dos recursos humanos, eu fiz tudo o que havia a fazer dentro dos recursos humanos dele. Formação, seleção, gestão administrativa de salários, as faltas, a classificação de mérito, o horário flexível. Não houve nada porque eu não passasse. E o meu pai teve uma coisa que foi muito interessante, enquanto que os meus irmãos iam para a reparação dos contadores de água. E porquê a reparação? Porque ao reparar um contador de água, eles viam como é que o contador de água era por dentro e qual era a tecnologia que os contadores tinham. E isso fez com que eles, tendo-se formado em engenharia mecânica, em engenharia química, se fossem apercebendo de como é que era a tecnologia dos produtos que nós fabricávamos. E depois fez uma coisa que eu acho que foi uma grande esperteza do meu pai. É que quando nós fazíamos 18 anos, nós não éramos maiores, como sabem, e ele fazia uma cerimónia em que íamos ao notário com ele para ele nos emancipar. E ao emancipar-nos, ele dava-nos a cada um 10% das ações da empresa. E isso fez com que ficássemos automaticamente comprometidos. Eu devo dizer que o meu pai se preocupou sempre muito com a minha formação, não tanto com a formação académica, porque ele disse que era muito melhor eu fazer o que eu gostava, porque aquilo que eu não gostaria, eu iria ter que aprender o resto da minha vida toda. Porque em nenhuma profissão eu iria deixar de estudar quando acabar o curso. Porque eu ia ser muito solicitada a aprender muita coisa. E, portanto, o que interessava era a base. E por isso eu fiz civilização francesa, achei giro, fui para Paris, para a Sorbonne, e aquilo foi muito giro, acabou com mais de 78, uma grande revolução, eu achei aquilo muito engraçado e tudo. E quando eu vim
França, que o meu pai foi-me lá buscar, e viemos para Lisboa e o meu pai teve a primeira preocupação dele, foi dar-me livros para eu ler. Para que eu não tivesse qualquer influência de restícios que tivessem ficado da Revolução do maio de 68. E depois o meu pai fez-me um desafio, que era ir para Luanda tomar conta de uma empresa que ia entrar em falência. E aí entramos já na fase da vida profissional, não é? Sim. Vamos querer ouvir todas contar-nos um bocadinho o que é que foi fazer carreira nessa época, ou seja, o tema desta vez conta-nos como foi. Eu ia lançar a todas precisamente o desafio de nos contarem como é que foi fazer carreira numa época em que a maioria das mulheres não fazia, qual é que foi o momento determinante em que foram colocadas à prova. Tenho 81 anos feitos ontem. Não me pesam muito, porque continuo a trabalhar tanto como trabalhava quando tinha 30 anos. Talvez trabalho pior, mas trabalho cerca de 10 horas por dia. E num dia em que não trabalho no fim de semana aquilo que não trabalhei durante o dia em que devia trabalhar. Vivo do meu trabalho e gosto do que faço, portanto, como princípio, eu sou uma mulher feliz nesse aspecto. Quando saí da faculdade, como disse, ofereceram-me um lugar que eu desempenhei, mas depois comecei a pensar que queria mais, era na Comissão de Coordenação Económica. Ganhava mais do que o meu pai ganhava no Ministério da Justiça. E o meu pai era diretor-geral na altura, portanto, isto dá bem a diversidade que havia de, quer dizer, portanto, uma licenciada, recém-licenciada, entrava para um lugar especial, porque as comissões não funcionavam como os ministérios, trabalhavam perto dos ministros, e o meu pai achou aquilo perigosíssimo, eu ganhar um salário daqueles. Não sei se era pensar, olha, ela ganha isto e eu ganho menos. Bom, o meu pai era muito bem formado, disse a filha, toma cautela. E a partir daí, a minha mãe, mais uma vez ao contrário do meu pai, portanto, a minha mãe disse, esse é o princípio, há uma coisa que eu te digo, nunca esqueças isto, que eu vou te dizer isto até ao fim da minha vida, até ao meu último suspiro. Nunca dependas de um homem. Seja qual for o destino que a vida te traga, não deixes de trabalhar. Pronto, eu não me portei mal na administração pública, fui a seguir convidada para dirigir um gabinete por um homem que foi meu professor, o Dr. Bento Monteiro, nas comunicações de transportes, e um dia soube que ia abrir no Banco de Portugal um concurso para entrada de técnicos. E é aqui que começa o brilhantismo da minha carreira. O Banco de Portugal não tinha mulheres, portanto, as mulheres entravam para contar notas, eram palpadas de manhã e eram palpadas à noite, à entrada e à saída. Desculpem a expressão, mas não tenho outra. Estou a validar para saber se não saíam com dinheiro ou não. Eram fechadas lá no alto a cadeado, quando entravam, quando saíam, aquilo era muito. As secretárias usavam bata, para as igualarem todas, e eu conhecia no Banco de Portugal quem? O Dr. Ramos Pereira, que me tinha ajudado na faculdade a fazer um trabalho que o meu irmão precisava para ser embaixador. Ou seja, o meu irmão tinha um concurso, não percebia nada de economia, aquilo era uma área económica e, portanto, eu fui perguntar ao Dr. Ramos Pereira, que me disseram que era quem sabia daquilo, o que é que havia sobre aquilo. E foi um contacto muito engraçado, que não sendo para mim, sendo para o meu irmão mais velho, estabeleceu uma relação entre nós. Quando eu soube que iria abrir concurso no Banco de Portugal, disse para o meu pai, eu vou concorrer. Drama. Porque se não havia mulheres, para que é que eu ia criar uma situação em que ele, como advogado, já estava a ver que ia ter que tratar do assunto. Eu disse ao pai, eu tenho a maior nota do meu curso. Se houver um homem com a mesma nota e que o banco escolha o homem, eu aceito. Porque a empresa faz o que quiser. Se quiser um homem com um olho azul, também escolhe. Enfim, não poderei dizer que eu tinha lentes e ficava com os azuis também, mas enfim, não dava. Portanto, eu disse, olha, eu vou entregar os papéis. Disse ao Dr. Ramos Pereira, eu disse, você tem consciência de que vai iniciar uma guerra, porque são capazes de dizer não. Eu disse ao Sr. Doutor, no dia em que me disserem não, eu vou para o Supremo Tribunal Administrativo. E, portanto, este começo foi assim. Foi um brilhante começo para entrar no Banco de Portugal.
Os homenzinhos tinham menos classificação do que eu, e portanto com este aviso que eu tinha feito na prevenção do que se podia passar, nessa altura o governador decidiu que sim senhora que eu entrava. E ao entrar abri as portas a que daí a 3 meses entrasse a Teodora Cardoso, 3 meses depois entrasse uma outra técnica, e depois progressivamente as mulheres foram pululando no Banco de Portugal. Mas devo-vos dizer, para terminar e não roubar muito tempo, foi a experiência mais dantesca. Porque como eu não era feinha de todo, não era estúpida de todo, não era deselegante de tudo isto misturado num ambiente onde só trabalhavam homens, deu como resultado que me deram um gabinete sofisticado, todo como devia ser, com verbeludos, e abriam a porta, espreitavam, tornavam a fechar. Sistematicamente, porque os senhores iam-se, mas era incómodo, porque eu dava assim, se faz favor. Ao meu lado vivia o Hernani Lopes, o meu saudoso Hernani Lopes, disse: eu trato já disso, tu vais ver que isso resolve-se com um instante. Larga o teu gabinete e vem para o meu. E pronto, e assim começou a minha carreira técnica, finalmente, no Banco de Portugal. E eu não quero deixar, ele não está vivo, não quero deixar de lhe dizer, eu nunca teria chegado a diretora de serviços do Banco de Portugal se não tivesse tido como companheiro o Hernani Lopes. Um mês depois eu voltava para o meu gabinete, era respeitadíssima, estimadíssima, pronto, tinha ganho a minha cruz de guerra, mas não foi fácil. Quando eu acabei o curso, naturalmente, isto passava-se em 1975, eu estava em Engenharia Química no ramo de Indústria, tinha decidido que obviamente não ia dar aulas, que era o destino que 80% dos meus colegas faziam, iam dar aulas para o ensino secundário. Disse: não, eu não fiz um curso de Engenharia no ramo de Indústria para ir dar aulas para o secundário, está fora da questão. Então investi 3 meses com uns quilos de currículos, como vocês podem imaginar, de uma pessoa recém-licenciada não tinha muito que dizer, não é? Mas andei a entregar em tudo o que foi empresas na cintura industrial de Lisboa e de Setúbal o meu currículo aos porteiros todos e pedi para entregarem à direção do recurso humano. Portanto, lá a iniciativa e a vontade não faltou, mas o resultado foi muito escasso. E acabou por passar 3 meses, aí já começava a estar um bocadinho frustrada com aquela decisão, porque todos os outros já estavam a dar aulas e eu continuava em casa. Acabou por haver um desafio da parte com o antigo professor meu, perguntar se eu não queria ir para a Covilhã, que na altura estava a avançar uma pastora não, nessa altura não, embora estivesse sempre a aproveitar muito o resultado da pastorícia, porque sempre gostei muito dos pequenos Marcelos. Mas eu fui convidada para ir para a Covilhã numa situação que era bem mais simpática do que dar aulas ao ensino secundário, que era estar num plano que havia na altura do Ministério da Indústria de apoiar os industriais locais na mudança que estava a existir, nomeadamente havia uma mudança tecnológica, social, brutal, isto é, no pós-25 de Abril, as empresas estavam-se a deparar com a necessidade de se renovarem tecnologicamente, o mercado tinha ficado aberto e menos defendido, portanto, tinham que ir para a exportação, não estavam preparados, havia toda uma série de desafios e houve um determinado programa do Ministério da Indústria de apoio, passava por um instituto chamado Condicionamento Extra, que tinha uma componente de formação técnica, teórica e prática. E eu acabei por achar que aquilo não era propriamente a indústria no sentido que eu desejava, mas era uma boa aproximação. E fui para a Covilhã e quando, ao fim de dois anos de estar lá, e ter sido uma experiência muito interessante, porque eu contactei com todo o empresariado da altura, que estava, como referi, a confrontar-se com estes desafios imensos, e fui parte de todas as suas ansiedades e das formas como se tentou resolver essas ansiedades e esses desafios. Houve um fim de semana que vim a Lisboa, passar um fim de semana, e o pai de uma amiga minha desafiou-me a ir, não para a Covilhã, porque isso já lá estava, mas para uma empresa industrial de Lisboa, que era a Covina, Companhia Vidreira Nacional,
Na altura era, isto, eu repito, já não era 75, era 77, portanto estamos ainda no pós-período revolucionário. A Bovina era uma empresa com uma forte influência do Partido Comunista, foi uma lição para mim imensa, e este é o primeiro confronto que eu tive, não foi com o Partido Comunista, mas foi no primeiro dia que eu fui esfiar a unidade de fabricação de vidro temperado, que é para-brisas e montras. Eram 240 homens que nunca tinham tido um engenheiro à frente. Quando nos viram aparecer uma jovem, ainda por cima, perfeitamente, enfim, jovem completamente, e uma mulher, eu já não consegui entrar no primeiro dia, porque eles estavam todos cá fora e fizeram greve. Bem, eu não tinha dormido nada nessa noite. Eu tinha 25 anos e quando cheguei à porta da unidade de fabricação e os vi todos cá fora, disse: isto, este é um grande confronto. Eu não compreendo, Esmeralda. Eu não compreendo. Bom, na verdade, o trabalhador vidreiro é um trabalhador sofrido. Diz logo é bem sofrido, a indústria vidreira é sofrida. Hoje, felizmente, a evolução tecnológica, mas mesmo assim, aquele estar nos tornos, frente aos tornos, e tradicionalmente são de esquerda, são feministas e percebe-se. Eu também, eu fiz um percurso como toda a gente faz, acaba a faculdade e a primeira coisa que era ganhar dinheiro. Eu não queria nada ser professora, mas fui dar aulas. Enquanto dava aulas ia concorrendo, ia respondendo a anúncios, ia indo a entrevistas, e quando já estava praticamente a desistir, aparece um anúncio que era uma coisa curiosa na época, para uma senhora licenciada em Economia ou Finanças. Pediam uma mulher. E eu fui à entrevista e tal, era para esta grande, empresa onde eu considero que comecei a minha vida profissional e onde estou ligado ainda hoje. E na verdade consegui entrar, embora tivesse 15 concorrentes com cunhas. Eu não tinha cunhas, e lá consegui, não sei porquê, entrei eu. Bom, e depois, por via da Sograp e por mão da Sograp, é que eu fui parar ao vidro. Eu fui parar ao vidro numa época muito complicada. E, portanto, e com o agregar que eu sempre queria fazer a discussão. E ser-me jovem e jovem mãe, uma bebê em casa. E portanto, naturalmente, puseram à prova, não é? Eu confesso que tive atitudes na época que eu, na verdade, não sei se eu já estaria, não é? Mas nós, quando somos jovens, temos sempre a ideia de que somos valentes e fazemos as coisas. Nada para me afirmar, mas também para não me deixar vencer, que é uma coisa que eu não gosto muito, não é? E, portanto, eu tive problemas graves, durante um mês tive greves, tive uma greve, eu passei noites, os sindicatos, não cedi, e ao fim desse tempo, quem resolveu o problema não fui eu, foram os próprios trabalhadores da empresa que puseram, que assumiram a posição e acabaram com as greves e puseram o sindicato. Disseram ao sindicato que desistisse, mas tive um mês de luta, mas eu se tivesse perdido não tinha conseguido. Agora, eu encontrei uma empresa em que as pessoas eram tratadas um bocadinho assim como um objeto, não é? E não havia consideração, as coisas estavam muito desorganizadas, não havia respeito pelo produto, como não havia respeito pelas pessoas, não tinham respeito pelo produto, porque também ninguém tinha respeito por elas, não havia humanidade, não. Havia pessoas que estavam endeusadas, outras não sei porquê estavam na prateleira, e na verdade, estou a ter que perceber porquê é que isso acontece, não é? E perguntavam na nossa entrevista não era fácil conhecer 1000 e tal pessoas, eu quando entrei não tinha 1000 e tal pessoas, tinha 300. Mas é fácil, sabe? Basta crer. Eu acho que tudo se consegue quando se quer muito. E portanto, eu acabei de estar há quase 20 anos, já passei por outros cargos e por outras empresas, mas aquilo foi de facto a mina dos meus olhos, não é? Porque eu encontrei uma coisa destroçada e quando saí de lá, era já um grupo e, sobretudo, o que me deu o maior prazer não era o volume de negócios, nem era o prestígio da empresa, nada. Era sentir que tinha 1000 e tal pessoas todas a puxar para o meu lado. Eu acho que isso é uma coisa fantástica. Eu costumo dizer que isso é o mais importante, no outro lado são as pessoas.
Por isso eu não acredito na recuperação de nada que não passe pelas pessoas. Os números são muito importantes, as máquinas são muito importantes. Mas se nós tivermos as pessoas tristes, desmotivadas, desmoralizadas, não vamos a lá. Em agosto de 68, meu pai convida-me se eu quero ir tratar da falência de uma empresa que tínhamos em Luanda. Eu costumo dizer a ignorância é muito atrevida. E então aceitei logo. E fui com um baú enorme, daqueles navios cheio de ignorância comigo, não é? E quando lá cheguei, eu fiquei sem saber o que é que havia de fazer, de maneira que a primeira coisa que fiz foi contratar a Culpas Brothers para fazer realmente uma vistoria a tudo, para ver o que é que acontecia. Nós tínhamos um sócio lá italiano, em que nós entramos no capital e ele entrou com a experiência. Nós saímos com a experiência e ele com o capital. Nós até tínhamos um avião. E realmente, depois de ter feito tudo, e eu não vou falar em pormenor, mas acreditem que passei por muitas dificuldades, tive muitas pessoas a ajudar-me, porque eu, quando não sabia, perguntava. Eu nunca tive vergonha de perguntar aquilo que eu não sabia e acabei por tomar a decisão de fazer uma separação da empresa. Nós tínhamos vários produtos, além dos contadores, e portanto tirámos os produtos que não eram aqueles que nós conhecíamos, que eram os contadores, que eram rádios para a tropa e colunas e outros aparelhos simétricos, e isso passámos por uma empresa que oferecemos aos trabalhadores daquela área, e nós ficámos com a parte dos contadores, porque era um negócio que nós conhecíamos. Entretanto, conheci o meu marido, casámos 8 meses depois, e o meu pai convidou o meu marido a vir trabalhar connosco. Ele aceitou, só que só vinha dali por um ano, porque ele trabalhava na CUCA e tinha que dar, era gerente na CUCA e tinha que dar mais ou menos um ano na CUCA. Foi muito engraçado. É um pormenorzinho, o pedido de casamento foi difícil, o meu pai não o conhecia de parte nenhuma. Em Luanda, quem é este senhor que agora me interessa pedir a mão da minha rica filha? E a única coisa que ele tinha de comum é que trabalhava na CUCA e, portanto, o patrão dele era o Caetano Barão da Veiga, que tinha sido o único patrão do meu pai antes dele ir tomar conta da empresa quando o meu avô morreu. Meio que o meu pai telefonou ao Caetano e disse: diz-me lá o que é que tu sabes deste senhor João Guerra. E ele disse: não me digas que me vais tirar. Porque é ótimo. Não, é verdade, ele vem trabalhar connosco para casar com a minha filha mais velha. Pronto, e assim foi. Só que o meu marido era um de 12 irmãos. E, portanto, a minha sogra estava em casa tomando conta das suas crianças. As minhas cunhadas também têm muitos filhos e estavam todas em casa tomando conta das crianças e estudando com elas. E para o meu marido era impensável que eu não fizesse o mesmo percurso. Bordam lindamente, fazem crochê e tricô, essas coisas todas, bolinhos, têm um jeito que são umas mãos de fada. São umas fadas de lado. São umas fadas de lado. Eu pouco fazia dessas coisas, até tenho alergia ao pó. E portanto, eu disse logo: não, João, quando me conheceste eu já trabalhava, o que eu quero é trabalhar, eu gosto de trabalhar, nem sequer trabalho porque preciso, trabalho porque gosto imenso do que faço, realiza-me imenso, sonho de noite aquilo que ponho em marcha no dia seguinte e portanto, eu não aceito. E até te digo mais, para podermos ter filhos, tu queres muitos, mas eu não quero tantos, 3 para mim é suficiente, até tivemos 2 e depois um mais tarde, e portanto para termos os filhos tu tens que me ajudar, porque como eu quero continuar com a minha vida profissional, nós temos que dividir o cuidar dos filhos, porque em Angola não temos família, não temos as sogras nem os pais, e portanto tinha que dividir as tarefas.
não só as da empresa, como as tarefas de casa também com ele. Veio a independência e nós regressámos depois de algumas peripécias. Regressámos e eu entrei na empresa. Os conselhos dariam, ou que conselho deixariam a uma jovem estudante? Eu daria 2 conselhos às jovens executivas que entrem na vida profissional. Uma é ousadia. A ousadia que faça este tempo de mudança de serem agentes dessa mudança. Portanto, ousadia de serem agentes de mudança e não se deixarem apenas ser impactados pelas mudanças. Portanto, dar o seu punho, na medida da sua possibilidade, como é óbvio, como agente de mudança destas alterações que todos estamos a assistir. Portanto, a primeira é a ousadia. E já no princípio do século XVII, o padre António Vieira dizia que a ousadia é meio caminho para a vitória. Era um padre no século XVII. Hoje já não aguentava ser. O segundo conselho é, claramente, ser resiliente. Os obstáculos são imensos. E ser resiliente é aquilo que vai dar uma capacidade enorme de ultrapassar o primeiro obstáculo, o segundo obstáculo, o 10º obstáculo. Passar-se para o seguinte, para ser ultrapassado também, já foi o critério de ganho da aprendizagem da ultrapassagem dos anteriores. Em princípio, presume-se que tirou um curso que gostava, não é? Portanto, se gostava, eu acho que não deve nunca deixar de sonhar, nem nunca deixar de lutar, e estou completamente de acordo que a determinação e a resiliência é importantíssima. E a pessoa não pode, ao mínimo, primeiro não pode, eu acho que hoje os jovens, e eu acho fantástico, ao contrário do que muita gente diz, eu acho que têm muitíssima criatividade, e eu, por ir para empreendedores jovens, fico surpreendidíssima com situações que eu vejo. Precisam de ser animados, mas tem um pequenino problema, é que enquanto nós fomos andando, nós não andamos sofregamente atrás de nada, as coisas foram-nos acontecendo por um dia todas, eles não, eles começam hoje e amanhã querem ter sucesso, já querem resultados, e as coisas não são assim. Portanto, é por isso que a resiliência é importante, é por isso que a teimosia, no bom sentido da palavra, é importante, e sobretudo o amor e a paixão por aquilo que se escolheu fazer na vida. É muito importante sempre nós analisarmos e acautelarmos toda a evolução tecnológica, não só dos produtos, como do parque de máquinas. Tem que permanentemente ser atualizado. Mas não esquecer nunca a parte humana. E a parte humana, sempre que possível, pagar os salários o mais justo possível. Mas não é só o salário que o trabalhador quer. O que o trabalhador quer é estar numa empresa onde se sinta bem. E essa empresa, para que ele se sinta bem, os administradores têm que, quem está à frente das empresas, neste caso a família, têm que, primeiro, respeitar o próximo. Porque se eles querem ser respeitados, eles têm que sempre respeitar os seus trabalhadores. Segundo, zelar sempre pelo bem-estar dos trabalhadores. O que é para nós o bem-estar dos trabalhadores? Temos muito cuidado com a formação contínua e impulsionamos as pessoas a seguirem, prosseguirem com os seus estudos. Porque há muita gente que não prosseguiu com os seus estudos porque não tinha capacidade económica, mas têm que ir para poderem fazer. Então nós proporcionamos que essas pessoas o façam. Pagamos cursos superiores se realmente a pessoa se compromete a que não está lá para chumbar. E depois temos aquela cereja no topo do bolo, que é uma creche, jardim de infância e escola primária. Nós tivemos muitos progressos. Eu passei por uma série de empresas onde não havia se uma mulher do Banco de Portugal entrada, tinha que se ver quem era aquele estranho que tinha entrado, o que seria chegar à administração. Quer dizer, a imposição da autoridade, o respeito pela mulher e porque ocupa certo tipo de funções, hoje ainda é difícil. Não é uma coisa fácil. Portanto, nós não passamos, não atravessamos isto e estamos
com a cereja no bolo. Há empresas onde isso acontece, possivelmente porque houve, de facto, um lado familiar que esteve por trás disso. Agora, no resto, a luta por um lugar de topo é muito grande entre os homens e é desbastante para as mulheres. E a argumentação é sempre: não, mulheres só querem com mais de 50. Ou já estão divorciadas ou já têm os filhos criados. Nós festejámos agora o centenário da empresa no mês passado e falou o representante dos trabalhadores. E ele disse: quando eu entrei para a Bormianse, eu e a minha mulher, quando casámos, decidimos que não íamos ter filhos. E quando eu entrei, eu encontrei estas possibilidades todas que me davam de realmente acharem uma coisa normal o apoio que eu ia dar ao meu filho, e então resolvemos ter um filho. E isto é também em relação às mulheres que ali trabalham. Estejam a prazo, não estejam a prazo, elas vão ter as suas crianças e regressam de avião e têm... para arrumar um cacifo na OCDE para poder, porque se não fosse eu, ia um colega meu. O meu problema, eu pertenço a uma geração muito anterior, portanto, os meus filhos, eu não tinha quem, minha mãe vivia em África, portanto, ou eu não ia, porque tinha filhos, ou então os filhos iam comigo e foram. Guardaram mim, foram e não lhes fez mal nenhum. Mas eu era conhecida, essas crianças iam comigo pequenas, ficavam lá na gavetinha do cacifo, eu ia para as ruas, tornava outra vez. Também deixei nos bengaleiros dos... Eu pertenço a 34, nos bengaleiros dos cinemas, com o bilhetinho do ciclo que a gente sabe, porque eu não tinha quem ficar com as crianças, ou não via cinema, não ia ao teatro, ficava burra, ou a criancinha ficava na alcofinha e esperava que o cinema se acabasse, também não desfiz, era mal. Isto é tudo muito bonito, mas eu passei por coisas que hoje, felizmente, já não vá, mas ter uma empregada doméstica a tempo inteiro para tomar conta dos filhos. Quanto é que isso não custa? E onde? E como? E com que direitos? Eu queria falar de um tema que é um tema de mudança cultural. Obviamente que temos exemplos, e ainda bem que eles existem, estamos aqui a ouvir falar do outro, mas tudo isto é, de facto, uma situação em que só poderemos passar a estar num outro paradigma, em verdadeira igualdade de oportunidades para os dois géneros, se de facto houver uma grande mudança cultural. E aí temos que ser todos agentes dessa mudança. E as mãezinhas têm uma enorme responsabilidade nisso, porque não levam os filhos para a cozinha. Ai, deixa lá, não faz a caminha, eu faço a caminha. Os meus filhos cozinham, os meus filhos que não queriam fazer a cama, eu não mal. Eu é que não ia fazer a comida. Portanto, mas era considerável uma má mãe. Claro. Os filhos do tradicional. E vi muito bons filmes à base disso. Isso é que eu vi. E houve muita gente que não viu, só estou a ver agora. Mas já que estamos a falar de cultura, de questões culturais, eu acho que há um registro que valia a pena deixar. Em 1985 eu fui convidada para ir para o Citibank, em Portugal, em 85. Eu sei que tinha sido claramente um erro de casting, porque não fazia sentido nenhum eu estar a ser convidada para ir para o Citibank. Mas isso é outra história que podem ler no livro. Mas eu perguntei qual tinha sido o critério de tão aberrante identificação daquele candidato. Sei, pá, como é que vocês me foram descobrir isto? Realmente não consigo perceber o que é o vosso esquema de decisão. Foi dito que eu tinha sido selecionada porque tinham informações que eu era uma pessoa com muito entrepreneurship, portanto tinha uma atitude muito proativa de entrepreneurship, de empresária, mais do que de executiva, que era engenheira, e eles achavam que era muito mais fácil dar formação financeira a um engenheiro para que percebesse a realidade das empresas do que o contrário, de agarrar os economistas e pô-los a perceber o que era a realidade de todas as empresas. E terceira, por ser mulher. E essa deixou perfeitamente estupefacta, mas por ser mulher, essa aí agora é que me deixa, isto é 1985. E porquê? Porque o senhor presidente do Citigroup na altura, que era o Sr. Jorge Rede, tinha, enfim, casado com a secretária, que era uma tremenda feminista, que impôs que houvesse no Citibank cotas. E nós
Desde 1985. Portanto, isto, hoje em dia, felizmente, já não se põe um problema em determinadas instituições de haver cotas, noutras ainda tem que se pôr esse problema, e é um problema, e é um tema. Mas os patrões ainda casam com os secretários. Ainda. Mas é realmente importante perceber que foi através das cotas que foi introduzido em 1985 uma determinada prática e que depois desapareceram as cotas completamente e há muitas executivas em lugares de grande proeminência, nomeadamente nesta instituição que eu estou a referir. Na bancada. Nós agradecemos muito, gostaríamos de ficar aqui mais tempo à conversa, como se vê, não é? Todas nós, e de certeza que desse lado partilham a nossa opinião, mas o tempo já vai longo e, portanto, queríamos agradecer aos convidados, queríamos agradecer às senhoras entrevistadas que aceitaram não só falar para o livro, como partilhar aqui este momento importante para nós. Queríamos voltar a agradecer aos patrocinadores que tornaram este livro possível, portanto, à Liberty Seguros, à Invest Transcertes e à Nova SB, que nos acolheu neste magnífico espaço.